Olá, muito boa tarde para você. 12:02 agora, hora de Brasília. O NT Sul desta terça-feira, 28 de abril, já está começando e você confere os principais destaques de hoje. Mais de 3.000 alunos em situação de vulnerabilidade social vão receber kits de merenda escolar em Cachoeira do Sul. As primeiras 2 carretas com kits de merenda escolar chegaram em Cachoeira do Sul. A distribuição para as escolas e para as famílias começa ainda hoje. Cartório Eleitoral faz atendimento por telefone e e-mail para transferir ou regularizar o título de eleitor. Radares nas rodovias estaduais do Rio Grande do Sul devem voltar a funcionar em junho. Nossa equipe foi conferir como está a montagem do hospital de campanha em Cachoeira do Sul. O hospital de campanha começa a tomar forma aqui em Cachoeira do Sul. A previsão é que a partir da semana que vem, os primeiros pacientes possam ser atendidos. E enquanto você acompanha as notícias, aproveite para participar do NT Sul, enviando a sua mensagem, enviando a sua opinião, a sua foto, a sua sugestão aqui para a gente. É só mandar no nosso WhatsApp, o número é o 51 99769 7129. Ou você pode participar do NT Sul também pelo Facebook, acessando a nossa página e comentando a nossa transmissão ao vivo. facebook.com/TV Cachoeira. Acesse e fique ligado aqui no NT Sul, que começa agora. A gente começa o NT Sul de hoje falando da falta de água em Cachoeira do Sul. 5.000 residências do município estão sem água. Segundo a Corsã, o conserto da rede de abastecimento entre as ruas João Carlos Gaspari e Major Ouriques está sendo feito e a previsão é que tudo fique pronto em seguida. A partir da 1h da tarde, segundo a Corsã, já deve ter água nas torneiras de quem mora nos bairros Tupinambá, Bom Retiro, Alto do Amorim, Soares e Centro. E aí, como é que foi começar esse dia ou finalizar amanhã, não é, desta terça-feira, sem água nas torneiras? Mande a sua mensagem pra gente, conte aí a sua experiência lá nas nossas redes sociais, que já já a gente relata aqui. A 24ª Coordenadoria Regional de Educação recebeu na manhã de hoje os primeiros kits da merenda escolar que devem ser distribuídos para mais de 3.500 alunos de Cachoeira do Sul em situação de vulnerabilidade social. A repórter Gabriela Belo acompanhou esta entrega e traz os detalhes. 2.340 cestas básicas chegaram a Cachoeira do Sul na manhã desta terça-feira. Elas começaram a ser descarregadas aqui no ginásio da escola Rio Jacuí a partir das 8h da manhã. Coordenador, essas cestas começaram a ser descarregadas logo cedo, assim que as 2 carretas chegaram. Sim. Assim que as 2 carretas chegaram, nós começamos a descarregar, né? Nós temos a ajuda da comunidade e também nós temos a ajuda do quartel, da Brigada Militar, né? Para o auxílio desse descarregamento das cestas. Ao todo, mais de 4.500 virão. Essa foi a primeira leva. Exatamente, né? Nós vamos receber 4.580 cestas no total, né, para distribuir em todas as escolas de abrangência da 24ª CRE. Então, são nos 11 municípios, né, onde nós temos escolas da nossa coordenadoria, de abrangência da nossa coordenadoria. Vão ser distribuídas para as escolas, né, nós vamos começar a partir de hoje à tarde, já essa distribuição, e as escolas irão distribuir para os alunos, para as famílias, né, vamos chamar as famílias para distribuir. Vai ter horário marcado, tanto para a escola vir aqui retirar, como para as famílias retirarem na escola. A diretora vai ligar para as famílias e vai marcar um horário, e esse horário a família vai na escola, né, o pai, a mãe, né, para retirar. Tem que levar um documento, a carteira, o CPF, né, e a carteira de identidade, porque vai ser assim, ó, essa distribuição lá na escola, tanto o recebimento hoje aqui e durante a semana, né, porque nós não vamos conseguir distribuir para todas as escolas hoje, vai vir um representante do conselho escolar, juntamente com a diretora, para receber o alimento, as cestas, vão ser levadas para a escola, e a escola, a diretora da escola, juntamente com o representante do CPM ou do conselho escolar, e distribuir para as famílias. É tudo bem organizado,
tá assim, tudo bem alinhado para que a coisa aconteça de forma correta, né? São famílias do Bolsa Família também, né? E que estão em vulnerabilidade social também. Como que a coordenadoria já tinha esse mapeamento dessas famílias? A gente pediu para as escolas esse levantamento, né? E a gente tem todo o levantamento de quem são os alunos que vão receber as cestas básicas. A gente sabe que essas famílias, esses alunos estão em situação difícil há bastante tempo, porque muitos deles, o único alimento era a merenda escolar, só que desde que as aulas foram suspensas, muitos estão passando dificuldade. Exatamente. Então é neste momento assim, ó, que é com verba do PNE, né, que é da alimentação escolar, juntamente com a verba do Estado, né, que foi comprada essas cestas para distribuir para os alunos da nossa rede de ensino, da rede estadual de ensino. E assim, ó, a família, por exemplo, que tiver mais de um aluno, a cesta básica é por aluno, tá? Por exemplo, se uma família tem 3 alunos na escola, os 3 alunos vão receber, cada um vai receber uma cesta básica. Tem alimentos básicos para subsistência. Exatamente. Assim, numa cesta nós temos em torno de 24 quilos, né? Vem arroz, feijão, açúcar, café, farinha, vem leite, bolacha, vem salsicha, né? Que é o complemento da carne, então vai ser distribuído também, né? Então uma cesta assim, bem completa. A gente tem policiais militares aqui fazendo essa segurança no entorno e devem permanecer enquanto esses alimentos estiverem aqui no ginásio da Escola Rio Jacuí? Nós vamos ter o auxílio da Brigada Militar, né? Eles vão estar assim, ó, nos acompanhando aqui durante todo o dia, durante a noite, né? A gente vai ter a guarda da Brigada Militar. Como que vai ser a distribuição? Você falou que vai ser por escola, né? Exatamente. A gente tem um cronograma, né, para distribuir para as escolas, né? Cada escola vai receber os kits conforme a quantidade de alunos, né? A gente tem também este cronograma que a gente passou para vocês da quantidade de alunos, então essas cestas vão distribuir na escola e na escola a diretora vai distribuir para as famílias. E na semana que vem mais uma carga como essa. Exatamente. Semana que vem o restante que estão faltando, né? Porque é em torno de 4.578 cestas e vieram em torno de 2.340 cestas. Tá bom, então, coordenadora, muito obrigada por todas as informações. As ordens, né? Uma boa tarde a todos. Belo papel, não é? Bela iniciativa que a educação está cumprindo aqui em Cachoeira do Sul, em todo o Rio Grande do Sul, não é? Certamente vai fazer a diferença na vida de muitos alunos e de muitas famílias. O governo do Rio Grande do Sul trabalha nos ajustes finais para o novo modelo de distanciamento controlado a ser adotado no estado. O plano vai permitir a reabertura econômica do estado por meio de segmentação regional. A abertura vai ser determinada levando em consideração uma relação entre o número de casos confirmados e a capacidade do sistema de saúde de atender pacientes em estado grave. O governo do estado deve regionalizar ainda mais o mapa para determinar as bandeiras que deverão ser adotadas para flexibilizar ou restringir medidas de controle na disseminação do novo coronavírus. O Gabinete de Enfrentamento da Pandemia deverá dividir o estado em até 21 micro-regiões. Até a semana passada, o Palácio Piratini estimava que as novas regras de distanciamento seriam aplicadas para, no máximo, 9 diferentes regiões. O aumento no número de regiões permitirá que o governo mantenha regras mais flexíveis para o comércio em cidades que estão à média distância dos focos da doença no estado. O atual formato de distanciamento social é regido por um decreto estadual que expira na quinta-feira, dia 30. Chamado de distanciamento social controlado, o novo formato vai prever, de antemão, que regras devem ser aplicadas para cada região do estado, conforme a ocupação de leitos e a expansão do coronavírus. Para cada nível estará associada uma cor: verde, amarela, laranja ou vermelha. Os protocolos de funcionamento das atividades comerciais e sociais para cada cor ainda estão sendo finalizados. A previsão do governo Eduardo Leite é de que as normas estejam em vigor no máximo até a primeira quinzena de maio.
Hoje trabalhamos com uma lógica de ter 21 regiões no estado, ainda não está fechado esse projeto, mas a lógica neste momento que estamos trabalhando é de 21 regiões no estado, em que nós vamos observar essa estrutura e cada região então vai ter um nível ou uma bandeira que vai identificar qual é o nível de restrições que vai ter que ser imposto àquela região. E essas regiões então vão poder ter mais ou menos restrições de acordo com esses indicadores. Isso vai nos possibilitar ter as restrições no local, no momento e na proporção em que se fizerem necessários. Estamos lutando muito para que isso tudo esteja pronto e possível de ser implementado para suceder este decreto que está em vigor. Talvez não seja possível já para o dia 1º de maio, mas nós queremos que ainda na primeira semana de maio possa entrar em vigor esta nova forma de distanciamento. Então, possivelmente, se não conseguirmos, além de fechar todo o projeto, pactuar com a sociedade e com as regiões, como é algo novo, vai envolver discussão com prefeitos, com associações de municípios, com setores, entidades representativas dos setores econômicos. Então, nós vamos amarrar tudo isso para que seja algo que efetivamente promova o engajamento da população e possa vigorar a partir dos primeiros dias de maio, se possível, sucedendo esse decreto. Se não, ele poderá ainda ter uma extensão por alguns dias até que entre em operação o decreto novo com a nova fórmula de distanciamento social que nós chamamos de distanciamento controlado. E atenção, eleitores de Cachoeira do Sul, Cerro Branco e Novo Cabrais. Por conta da pandemia, o atendimento presencial do cartório eleitoral está suspenso por tempo indeterminado. Quem precisa alistar, transferir ou regularizar o título deve procurar o atendimento telefônico ou por correio eletrônico. O prazo final para o eleitor realizar seu alistamento, transferência e regularização no cartório eleitoral se encerra dia 6 de maio. E por isso, a Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul determinou que os cartórios eleitorais funcionem em regime de plantão extraordinário, de segunda a sexta-feira, do meio-dia até 7 horas da noite. Os atendimentos são apenas por telefone ou correio eletrônico. O contato do cartório de Cachoeira do Sul é código de área 51997319224 para ligação ou WhatsApp. Outros 3 números foram divulgados, mas recebem apenas ligações. E também tem o e-mail zon010@tre-rs.jus.br. Mais uma parte dos beneficiários do auxílio emergencial de R$ 600 recebem o valor nesta terça-feira. Os saques em dinheiro nesta terça são para os nascidos nos meses de março e abril que têm conta digital. O valor pode ser retirado sem a necessidade de cartão em lotéricas e caixas eletrônicos. O beneficiário precisa acessar o aplicativo Caixa Tem e informar quanto deseja sacar. Um código será gerado e é ele que deve ser utilizado para a retirada do dinheiro no caixa. O valor disponibilizado pode ser utilizado para pagamentos online e transferências diretamente pela conta digital, ou seja, o saque não é obrigatório para o uso do auxílio. Meio-dia e 15, agora a hora de Brasília, e ainda sobre esse assunto do pagamento do auxílio emergencial, especialmente a partir de ontem, não é? A gente tem muitas filas sendo formadas nas agências da Caixa Econômica Federal em todo o Brasil. Hoje pela manhã nós fizemos algumas imagens, né? Nossa equipe presenciou o que está ocorrendo. Novamente, uma aglomeração muito grande de pessoas. Aí dá para a gente verificar, né, o quão longas estão as filas, e essa fila especificamente tem apenas uma agência da Caixa em Cachoeira do Sul e as pessoas se aglomerando bastante ali, a fila dobrando a esquina, obviamente, não dá nem para fazer nenhum tipo de crítica em relação a isso, porque quem precisa, obviamente, que vai ao banco para poder fazer o saque, do seu auxílio. O que a gente pode dizer e recomendar apenas à população é que busquem utilizar a máscara, para evitar qualquer tipo de problema. Mas que bom que o dinheiro pelo menos está saindo, Bom, você confere agora o quadro Raio-X da Saúde. Na edição de hoje, Francisco Bastos fala sobre a vacinação contra a gripe, que atingiu a meta no grupo de idosos e profissionais da saúde. Veja só.
Dentre tantas notícias que relatam fatos desagradáveis na área da saúde nos últimos tempos, temos uma notícia favorável, positiva, qual seja de que conseguimos atingir a meta em termos de vacinação contra a influenza, contra a gripe. É protagonizada pelo primeiro grupo, que seja qual foi, de idosos e de profissionais de saúde. Isso nos alegra muito e nos deixa esperançosos frente a um fato de que durante muitos tempos nós não conseguimos atingir estas metas. Sabemos que a gripe aqui na nossa região, aqui no Rio Grande do Sul e na região sul de maneira geral, ela é um fator muito preponderante para óbitos e para enfermidades, especialmente nessas idades mais avançadas, mas que acaba prejudicando e causando transtornos enormes para todas as idades. Sabemos que tem neste fator um componente que é esse episódio da pandemia, que fez com que as pessoas ficassem mais apreensivas e buscassem de todas as maneiras se proteger, mesmo sabendo que esta vacina contra a influenza não protege contra o famoso ou temido coronavírus. Mas, sem dúvida, já é uma luz neste túnel que nós estamos atravessando em termos de se proteger, de haver uma proteção e diminuir as fragilidades que se expõem no momento em que nós não estamos protegidos em relação à gripe. Sabemos que hoje todas as equipes de saúde, elas estão colocando as suas atividades prioritárias em termos da pandemia. Mas isso também é um fator relevante e que merece o aplauso, porque não deixaram de realizar outras ações que também são extremamente importantes, como esta da vacinação contra a influenza, que as equipes de vigilância epidemiológica e as salas de vacinação, os profissionais de maneira geral do SUS, nas unidades básicas de saúde, vêm desenvolvendo com muita competência e com muita responsabilidade. Isto, sem dúvida, nos remete a uma possibilidade muito importante, que é de nós conseguirmos trazer novamente uma situação que durante anos o país vivenciou, que era de uma boa cobertura vacinal, evitando o surgimento de doenças imunopreveníveis. Depois, por conta de uma série de fatores, inclusive uma campanha que foi feita mundialmente contra as vacinas, com alegações não científicas, mas que acabaram contaminando a população e fazendo com que nós tivéssemos, inclusive, o retorno de algumas doenças. Espera-se, então, que este grande acontecimento, com repercussão muito positiva, ele também sirva de exemplo para que os próximos grupos que tenham a vacinação contra a influenza já definidos, já estamos numa nova etapa, também cumpram as metas, procure as unidades de saúde, as salas de vacina e cumpram com suas responsabilidades. E que isso acabe se processando de maneira natural, com o cumprimento do calendário de vacinação. Um cronograma que nós temos anual para todas as faixas etárias, levando desta forma a uma condição extremamente importante para a saúde como um todo. Que esse comportamento preventivo, ele acabe sendo um fator, um mecanismo, uma presença sempre no nosso cotidiano, pois isso certamente nos fará mais saudáveis e teremos, enquanto país, condições de desenvolvimento, condições de saúde e de termos uma vida saudável. O Ministério da Saúde ampliou as datas de vacinação contra a influenza para alguns grupos.
Com a nova determinação, repassada às secretarias municipais de saúde, entre os dias 9 e 17 de maio devem se vacinar as crianças de 6 meses até 6 anos de idade, pessoas com deficiência, gestantes e mulheres com até 45 dias pós-parto. Após, entre os dias 18 de maio e 6 de junho, a vacinação vai ser para adultos de 55 a 59 anos e professores das escolas públicas e privadas. Neste período, até 8 de maio, está acontecendo a segunda etapa da campanha de vacinação. É a vez de profissionais das forças de segurança e salvamento, caminhoneiros e profissionais de transporte coletivo, trabalhadores portuários, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis, povos indígenas, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas, população privada da liberdade e funcionários do sistema prisional. Meio-dia e 22 agora, hora de Brasília. Como você já sabe, nós queremos sempre aqui mostrar a sua opinião, a sua sugestão, o seu recado, a sua foto no nosso momento de interação. Então, participe enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp 51997697129. Não esqueça de informar, claro, o seu nome completinho e também a sua cidade. Você pode enviar a sua mensagem através do Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Quero começar mandando abraços aqui para os amigos que estão interagindo com a gente no nosso Facebook. Claudete Aires, obrigado Claudete pela sua participação, um abraço para você. Edgar e Eloy Thompson, grande abraço para vocês aí, um bom almoço, uma boa terça-feira para vocês. A Rosane Cassol, o Alexandre Trindade, quem mais? O Paulo Roberto Chu também está com a gente lá em Gravataí, se não estou enganado, na Grande Porto Alegre. Grande abraço, Paulo, tudo de bom para você, para a família que está em Cachoeira do Sul também. O Gomes Venceslau, Celso Medeiros, Márcia Teixeira Santos, grande abraço para todos aqui, obrigado pelo carinho e pela audiência. Vamos para a telinha? O Marcos de Cachoeira do Sul diz o seguinte: fiz o cadastro único pelo site, faço aniversário em maio e continua em análise e começa amanhã o pagamento. Marcos, já te respondo, tá? Nós temos mais uma mensagem nesse mesmo sentido. A Rosane Moraes, de Cachoeira do Sul, diz aqui o seguinte: faço aniversário em janeiro, só recebe quem foi aprovado ou quem está em análise também. Rosane, infelizmente, também o Marcos que mandou mensagem, não é? O pagamento, obviamente, só acontece depois que esse processo sai da análise, né? Depois que há aprovação pelo governo. Há um volume muito grande de solicitações, então o governo está realmente atrasado nesse processo de análise e o pagamento ele só acontece depois dessa aprovação, portanto, pelo governo federal, né? E o calendário vai seguindo justamente as datas de aniversário. Então, você inclusive pode conferir lá no nosso site, nós estamos publicando diariamente essas informações e aqui também no telejornal trazendo as informações sobre as datas de pagamento. O site é o novotempo.com/NTSul. Vamos adiante aqui, a Irene de Cachoeira do Sul participa com a gente também. A Ana Clara quer mandar um oi para a professora tia Ariana, da Escola Adventista, e todos os coleguinhas. Vamos ver aqui a foto da Ana Clara. Aí está a Ana Clara, legal, né? E para quem está na escola, certamente bate a saudade a essa altura do campeonato, já tanto tempo sem aulas, né? Saudade dos colegas. Um abraço para Ana Clara, um abraço para todos os coleguinhas da Escola Adventista também e obrigado pela foto enviada aqui para a gente. Cariele, de Cachoeira do Sul, mandando mensagem: minha pequena Taline completou 2 meses de vida, só tenho a agradecer. Vamos ver a foto aqui da Taline, legal, aí está ela, tem até um coraçãozinho na testa aqui, né? Grande abraço para toda a família, abraço para a bebê, para a família toda aí, obrigado pelo carinho, pela audiência. Não mandou sua mensagem ainda pra gente aqui? Quero ler a sua opinião, quero mostrar também a sua foto aqui na nossa telinha, e então mande já o seu recadinho lá no nosso WhatsApp, 51997697129. Já já a gente volta aqui e traz mais destaques da nossa audiência. A seguir, radares nas rodovias estaduais do Rio Grande do Sul devem voltar a funcionar em junho. Nossa equipe foi conferir como está a montagem do hospital de campanha em Cachoeira do Sul. O hospital de campanha começa a tomar forma aqui em Cachoeira do Sul. A previsão é que a partir da semana que vem, os primeiros pacientes possam ser atendidos. O intervalo é rapidinho, continue ligado, a gente volta já. André Luiz de Almeida Mendonça é o novo ministro da Justiça.
Ele entra no cargo após o pedido de demissão de Sérgio Moro na última sexta-feira. O anúncio da demissão de Moro veio pouco tempo depois da exoneração de Maurício Valeixo do cargo de diretor-geral da Polícia Federal. Este cargo também já tem novo nome definido. Alexandre Ramagem Rodrigues assume a chefia da Polícia Federal. Os decretos assinados pelo presidente Jair Bolsonaro foram publicados no Diário Oficial desta terça-feira. André Mendonça, o novo ministro da Justiça, tem 46 anos, é advogado, doutor em Estado de Direito e Governança Global e mestre em Estratégias Anticorrupção e Políticas de Integridade. Alexandre Ramagem, novo diretor da PF, é graduado em Direito e vinha exercendo o cargo de diretor da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN. A terça-feira é de calor em Cachoeira do Sul e em todo o território gaúcho. Confira agora a previsão do tempo. Terça-feira com nuvens em Cachoeira do Sul, mas não chove. Mínima 19 graus e máxima 31. Quarta-feira vai ter sol com períodos nublados, sem chuva. Temperatura mínima 18 graus, máxima 25. Quinta-feira deve ter névoa ao amanhecer, mas o sol predomina. Mínima 15 graus e máxima 25. Confira no mapa como fica o tempo hoje em todo o Rio Grande do Sul. O sol volta a predominar no estado gaúcho nesta terça-feira. Novamente vai ter a presença de nuvens no decorrer do dia. Em parte do oeste e sul se espera um aumento da nebulosidade, conforme uma frente fria se aproxima. Conforme a Metsul Meteorologia, essa frente fria pode trazer chuva à noite, especialmente em áreas da fronteira com o Uruguai. Na capital, a temperatura máxima prevista é de 32 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 30 graus. Em Passo Fundo, no norte do Rio Grande do Sul, 27 graus. Em Santa Maria, região central, 32 graus. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 27 graus. E no sul do estado, em Pelotas, São Lourenço do Sul, Rio Grande, 28 graus. E nós vamos ver mais algumas das mensagens que estão chegando aqui na nossa redação. Para você que ainda não enviou, eu relembro os nossos contatos. No WhatsApp, o número é o 51 997 69 7129. E no Face, o endereço é facebook.com/TV Cachoeira. Vamos de imediato aqui para a telinha, vamos ver mais algumas mensagens que estão chegando. A Letícia Cunha, de Cachoeira do Sul. Aqui no bairro Tupinambá, estamos sem água desde ontem. Problema, né, Letícia? Para você que ligou a TV agora há pouquinho, a região central aqui de Cachoeira do Sul ficou sem água hoje por conta de uma manutenção que a Corsan está fazendo. Essa informação também já está publicada lá no nosso site, novotempo.com/NTSul. Está sem água também aí na sua casa? Conte pra gente, mande a sua mensagem aqui no NTSul. A Fátima Ortiz também manda mensagem. Quero mandar um abração para minha família que está na quarentena, principalmente para minha irmã Nilda Pinto e a mãe Vicentina. E tem foto aqui, a Fátima mandou pra gente. Olha aí, provavelmente foto anterior, não é? As dicas de isolamento social. E assim a gente vai relembrando, né? Matando a saudade dos nossos parentes, matando a saudade dos nossos familiares. E daqui a pouquinho, né? Se Deus quiser, a vida vai voltar, se não ao normal que nós tínhamos antes, né? A um novo normal, mas podendo manter um pouquinho mais de relações com os familiares, enfim. Vamos torcer por isso, né? Mais abraços aqui. A Patrícia Assunção também está com a gente. Ela nos acompanha em Blumenau, Santa Catarina. Obrigado, Patrícia. Grande abraço para você. Boa terça-feira. Nosso abraço carinhoso a todos os catarinenses ligados aqui na programação da TV Novo Tempo. Bom, daqui a pouquinho tem mais recadinhos, tem várias perguntas, várias sugestões chegando nas nossas redes sociais. E você é nosso convidado, é convidado a fazer o telejornal NTSul junto com a gente, mandando a sua opinião, né, concordando, discordando de alguma reportagem, informando aquilo que está ocorrendo aí onde você está. Então, corre aí nas nossas redes sociais, lá no nosso WhatsApp, no nosso Facebook e mande a sua mensagem para a gente que já já eu destaco aqui a sua participação. O governo do Rio Grande do Sul deposita hoje mais uma parcela da folha de março aos servidores do Executivo. O valor é de R$ 2.500. A quitação total da folha está prevista para quinta-feira, dia 30, quando vai ser pago o saldo restante. Segundo a Secretaria da Fazenda, ainda não há definição sobre a folha de abril, mas há uma tendência de que os pagamentos não sejam feitos no dia 30. E atenção, motoristas! Os radares nas rodovias estaduais do Rio Grande do Sul devem voltar a funcionar até o final de junho. Depois de licitação, esta semana dá mais um passo para a instalação dos equipamentos.
O governo do Rio Grande do Sul assina nesta semana os contratos com as 2 empresas que venceram as licitações dos pardais das rodovias estaduais. O primeiro contrato será com a Percons, empresa que ficará responsável por instalar os controladores que irão monitorar trechos de 7 rodovias, totalizando 68 faixas. Os trechos são nas rodovias estaduais 030, 040, 122, 239, 240, 389 e 453. O outro contrato será com a empresa fiscal TEC, que fará a instalação dos pardais em trechos de outras 7 rodovias, num total de 25 faixas. As faixas monitoradas ficam na RS 135, RS 324, RS 342, RS 153, RSC 287, RSC 470 e RS 122. Após o início dos contratos, as empresas têm 2 meses para fazer a instalação e providenciar a aferição dos dispositivos pelo Inmetro. A previsão é de que os pardais estejam em funcionamento até o final de junho. O último contrato do governo teve fim em julho de 2019 e, desde então, os controladores de velocidade permaneceram desligados. Apesar da autorização do Ministério da Educação de que as aulas nas universidades federais possam ser dadas à distância, muitas universidades suspenderam as atividades, alegando falta de meios, tanto dos professores quanto dos alunos, para seguir em plataformas virtuais. A Universidade Estadual do Rio Grande do Sul prorrogou a suspensão das aulas presenciais e à distância da graduação e pós-graduação até 31 de maio. Trabalhos administrativos na reitoria e de demais funcionários continuam atuando em regime de teletrabalho. Em Cachoeira do Sul, a Universidade Federal de Santa Maria está com as aulas suspensas até dia 15 de maio. E a Universidade Luterana do Brasil tem as aulas suspensas até o dia 30 de abril, aguardando novas informações de um possível novo decreto do Estado. Um hospital de campanha está sendo montado aqui em Cachoeira do Sul para atender pacientes com coronavírus. Nossa equipe esteve por lá e mostra como está o andamento do trabalho. O hospital de campanha começou a tomar forma aqui em Cachoeira do Sul. Cerca de 20 pessoas trabalham incansavelmente para que os 58 leitos possam ser abertos à comunidade a partir da semana que vem. Nós estamos nos prevenindo de uma maneira airosa, de uma maneira firme, forte, porque nós estamos nos preparando para o futuro. Tomara que não seja necessário, tomara que tudo isso que esteja se fazendo aqui seja desnecessário. Olha, não foi o culpado. É que o hospital de campanha, segundo o Comitê de Combate ao Covid-19, é um plano B para atender pacientes com a doença. Essa área só começará a funcionar a partir do momento então que lotar o hospital. Ele vai ficar aqui, tipo um seguro, guardado para um momento, uma eventualidade, uma necessidade maior, a gente então possa utilizá-lo. Nós já fizemos o centro de triagem junto com a prefeitura, a área de isolamento lá no hospital com 10 leitos de UTI só para coronavírus, os 30 leitos que estão separados lá no hospital na unidade 100 também preparados para enfrentamento do coronavírus, estão somando 40 leitos. Para quando o hospital lotar, esses 40 leitos, a gente possa ter o suporte de mais leitos fora do hospital, então. Um reforço de 58 leitos, 14 para atendimento individual e 44 enfermarias. Dos 44, 39 leitos terão camas e 5 devem ser equipados com poltronas. Nós vamos trabalhar aqui com baixa complexidade. Os casos mais graves vão ser para o hospital. Então, caso lotar lá no hospital, nós vamos trazer os casos menos graves para cá e continuar com os casos graves no hospital, porque essa é a melhor maneira de enfrentar e tratar os doentes do coronavírus. O secretário de Saúde de Cachoeira do Sul, Roger Gomes, detalha qual o custo da montagem. Nós somos responsáveis pela triagem, né? Nós que contratamos a equipe da triagem junto ao HCB, nós também estamos fazendo um acompanhamento de toda essa estrutura que está sendo feita aqui. Nós também participamos do planejamento junto com o Judiciário, o Poder Judiciário, né, fez um repasse de R$108 mil para a Cachoeira, para essa estrutura. E em conjunto também o deputado Marlon Santos também fez parte da sua emenda, foi repassada para essa estrutura. O centro de triagem
A partir do momento que a gente começar a funcionar o hospital de campanha, ele será modificado para cá, ele vai ser transferido para cá, porque daí vai ter médicos já, então a gente não tem que repetir a escala de médicos. Para otimizar a equipe, o centro de triagem passa para cá quando ele começar a funcionar. Então, ficamos preparados para esse momento. A hora que lotar o hospital, o centro de triagem vem para cá e abrimos o hospital de campanha. E aqui nós já temos uma área que não precisamos usar as tendas. Tem uma área, uma estruturação já fixa aqui que não precisa de tendas. Então é fácil transferir, coisas de horas a gente consegue transferir. Então tudo pode ser executado facilmente, em poucos dias, conforme a gente vai sentir a demanda do hospital aumentando de Covid. Então esse é o plano que nós temos como segurança, né, caso o hospital lote. Quanto ao decreto e medidas restritivas, GG garantiu que, se precisar, volta a endurecer as regras. Se houver um retrocesso, se vier a possibilidade de que a população não está mais atendendo aos nossos pedidos, a nossa conscientização, e se aumentar o número de coronavírus em Cachoeira de contágio, nós vamos retroceder sim. Nós vamos voltar a todas aquelas medidas restritivas. Nós não gostaríamos. Entende? Nós estamos tão bem, nós estamos trabalhando com uma prevenção tão boa, que isso nos alegra, nos entusiasma, mas se tiver que voltar atrás, nós vamos voltar atrás. Eu não tenho nenhum constrangimento e sou humilde o suficiente para dizer assim, olha pessoal, lamentavelmente nós vamos ter que voltar às nossas medidas restritivas. O prefeito está otimista. Tomara que daqui a uns tempos a gente venha aqui e diga assim, muito obrigado Pavilhão, muito obrigado Igreja São José, muito obrigado a todos que ajudaram de uma maneira ou de outra a nos fortalecer e nos dar segurança de que os cachoeirenses estão sendo muito bem seguros de que o tratamento vai ser adequado. Que bom que Cachoeira do Sul está se preparando para esse cenário, né? Como disse o prefeito, tomara que fique ali esse hospital de retaguarda sem nenhum caso que não precise ser utilizado. Nesse momento, o HCB está tranquilamente com as suas funções, não há ninguém hospitalizado, não há casos, né, de pessoas sendo atendidas por coronavírus, mas os números também mostram um crescimento considerável da doença pelo interior do Rio Grande do Sul. Tomara que Cachoeira do Sul seja uma exceção, não é, e consiga manter a tranquilidade por aqui. Ainda falando sobre coronavírus, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, referência para atendimentos de alta complexidade a casos de coronavírus no estado, está participando dos ensaios clínicos Coalizão 1 e 2, responsáveis por estudos sobre o uso de hidroxicloroquina e azitromicina no tratamento de pacientes com Covid-19. A ação firma o hospital como protagonista na busca de alternativas para combater a Covid-19. Um dos médicos e pesquisadores da Casa de Saúde conversou com a repórter Thelma Tomás. Olá, Daniel. Olá, quem nos acompanha em casa pelo NT Sul. Nós vamos conversar agora com o médico intensivista Tiago Lisboa, que coordena, lidera no Hospital de Clínicas em Porto Alegre o estudo Coalizão 2, que visa desmistificar e entender melhor como a hidroxicloroquina pode ser utilizada no tratamento de pacientes Covid-19. Boa tarde, Tiago. Então, de que forma esse estudo está se estruturando no tratamento de pacientes com Covid-19 aí em Porto Alegre? Então, a ideia desse estudo é a gente tentar encontrar a melhor resposta científica, né, que nos permita, de fato, conhecer a eficácia da hidroxicloroquina sozinha ou combinada com a azitromicina para tratar os pacientes graves com Covid-19. Né? A gente acha que a melhor resposta para isso vai ser obtida através de estudos bem desenhados e por isso a gente está se esforçando para poder ter os resultados desse estudo o mais rapidamente possível para poder dar essa resposta à sociedade. Até onde esse estudo já avançou, Tiago? Você sabe que algumas combinações já foram, inclusive, orientadas para pacientes específicos pelo Conselho Federal de Medicina, mas o que na prática se sabe do uso da hidroxicloroquina nesses pacientes graves de Covid-19? O nosso estudo está na fase de inclusão de pacientes, né? Então a gente ainda está recrutando os pacientes para utilizar a droga e avaliar o que vai acontecer com eles a partir do uso. A recomendação do Conselho Federal de Medicina, ela na verdade, ela
permite que os médicos utilizem a droga para pacientes em que eles acreditem que a droga possa ser benéfica, mas ela não é de fato uma recomendação, né? Eles dizem que a droga pode ser usada, mas não que a droga está recomendada. Para a droga estar recomendada, só depois que a gente tiver dados científicos mais robustos, né, como aqueles que a gente está tentando gerar a partir do estudo, demonstrando de fato que a droga é eficaz para tratar os pacientes com Covid. O cenário hoje é que existe dúvida, existe incerteza, existem dados que sugerem que sim, dados que sugerem que não, e para tentar esclarecer essa incerteza que a gente está conduzindo o estudo. Mesmo quando se tem alguma margem de segurança para utilizar, é necessário sempre que os familiares autorizem o tratamento com essa medicação, né? Quais os riscos que são envolvidos? Então, é uma medicação que tem alguns eventos adversos potencialmente graves que podem acontecer. Por isso, o melhor cenário para a gente testar se ela funciona ou não é o cenário de um estudo científico, de um ensaio que a gente chama de ensaio clínico, né, onde esses riscos são todos monitorados, né? Então, todo paciente ele fica monitorado para a gente identificar potenciais eventos adversos. A hidroxicloroquina já é conhecido já há muito tempo, é uma droga conhecida há muito tempo, e seus efeitos adversos também são bem conhecidos, e eles podem potencialmente ser muito graves, né, e eventualmente até fatais. Então, para a gente ter segurança em relação ao benefício do uso dessa droga, a melhor maneira é a gente terminar os estudos e ter respostas mais claras do ponto de vista científico. Esses estudos vão envolver, então, a aplicação, né, a dosagem, a prescrição em pacientes já diagnosticados com Covid-19. Até o momento que se sabe, são avaliações in vitro, que são bem distantes nos resultados do que da aplicação num caso concreto, né? Sim, exatamente. A gente tem essa preocupação dentro dos estudos de ter critérios bem rigorosos de como utilizar a droga, de que maneira utilizar a droga, que doses utilizar, né, para garantir, primeiro, o máximo de segurança nesses testes e, segundo, garantir que resultados que a gente encontre possam ser aplicáveis, né, à realidade de uso clínico da droga depois. Quantos pacientes, mais ou menos, serão envolvidos nessa etapa do Coalizão 2? No estudo Coalizão 2 são 436 pacientes que vão ser incluídos, e a gente espera ter resultados aí provavelmente no final do mês de maio, né, início do mês de junho, seguindo o ritmo de recrutamento em todo o país. Eventualmente a gente pode já ter alguma clareza, né, maior em relação à eficácia dessas drogas. E, inclusive, disse que a partir de junho, talvez a gente experimente, então, esse incremento de casos. Se o retorno da medicação vier até o início do mês, maior a possibilidade dos pacientes serem tratados de uma maneira mais segura, né? Exato. Tomara que a gente consiga responder o mais rapidamente possível essa pergunta fundamental, né? E em se provando o benefício, que a gente possa aplicar isso à maior parte de pacientes possível, não só no nosso estado, mas no país e no mundo inteiro, né? Porque é uma pesquisa que vai ter repercussão mundial, sem dúvida nenhuma. Sobre o princípio da hidroxicloroquina e da cloroquina, sabe-se que são duas medicações distintas. Qual a diferença entre elas? São duas medicações que são parentes entre si, né? São da mesma classe de drogas, né? Elas têm uma diferença química muito pequena, né? A hidroxicloroquina e a cloroquina, que na verdade é um radical químico diferente, e a aparente diferença é um perfil de eventos adversos que é um pouquinho distinto quando a gente compara as duas. A cloroquina parece ser um pouquinho mais tóxica em algumas circunstâncias do que a hidroxicloroquina. Em alguns estudos feitos fora do Brasil, a cloroquina apresentou um risco maior, né? Existem dados muito controversos na literatura, né? Tem dados sugerindo o uso de cloroquina, tem dados testando hidroxicloroquina, mas de fato as respostas definitivas são dos estudos que ainda estão em andamento, né? O que a gente tem até agora são dados principalmente geradores de hipótese, né?
nenhum dado que definitivamente recomende A ou B, e muito menos que tenha certeza do funcionamento de A ou B. Então, dentre esses mais de 300 estudos que estão em andamento, muitos envolvem a hidroxicloroquina, muitos envolvem algumas drogas que são antivirais, né, que têm uma ação direta contra o vírus, né, e vão também nos dar algumas respostas, e outras envolvem tentar diminuir a resposta do organismo ao vírus e diminuir com isso o desenvolvimento de falência de órgãos que acontecem principalmente nos pacientes críticos, né, como consequência da infecção pelo vírus. Então, essas estratégias todas, aquelas que demonstrarem benefício, né, nos estudos alinhadas, elas têm um potencial para diminuir aí um pouco a letalidade associada a esse vírus. Mas a gente ainda não tem como abraçar nenhuma delas como absoluta, porque os estudos ainda estão em andamento. Tu defende que enquanto a ciência trabalha em busca de uma medicação eficaz no combate à doença, o papel da sociedade é garantir a diminuição dos casos, permanecendo em isolamento social e com os cuidados? Perfeita a tua colocação, né? O que a gente tem feito com as estratégias de isolamento social, de diminuição da circulação do vírus, é justamente minimizar o impacto de um número grande de casos no sistema de saúde que não nos permita cuidar bem dessas pessoas, né? O que a gente quer é que, em havendo pessoas doentes e haverão, a gente possa dar o melhor cuidado possível para essas pessoas, não tendo que trabalhar numa situação de exaustão dos recursos disponíveis no sistema de saúde. E, enquanto isso, a ciência trabalha no sentido de buscar um tratamento farmacológico que seja eficaz, no sentido de procurar vacinas que possam imunizar a população e evitar que elas se contaminem e fiquem doentes por causa do vírus, para que o impacto nas nossas vidas dessa pandemia possa ser minimizado. A defesa do isolamento social tem sido combatida em função da gente não ter o crescimento de casos exponencialmente expressivos, como tem ocorrido em outros lugares, e, portanto, algumas pessoas estão relaxando nos cuidados. Esse pensamento é correto? A grande questão com o isolamento social, o risco que a gente corre é a gente confundir o sucesso das medidas com a falta de necessidade delas, né? Como o isolamento social, ele, pelo menos no nosso cenário do Rio Grande do Sul aqui, do ponto de vista epidemiológico, ele parece ter funcionado bem, a gente parece ter evitado um pico inicial de casos e aparentemente a gente conseguiu fazer aquilo que hoje todo mundo comenta, né, que é achatar a curva. O grande risco disso é as pessoas acharem que não era preciso fazer isolamento, viu? Agora a gente pode voltar. O risco da gente voltar sem uma coordenação, né, não voltar de uma maneira coordenada e organizada, é a gente aumentar a circulação do vírus muito rapidamente, ter uma aceleração no número de casos e ter um pico, que vai ser um pico secundário, né, mas que pode ser tão importante quanto o pico que a gente conseguiu evitar lá no início da circulação do vírus. Então, a gente deve ser muito responsável na retomada das atividades para que isso possa ser feito de maneira a manter a circulação do vírus baixa e não expor uma porção muito grande da população ao risco de ter doença grave associada ao Covid. Tem mais um motivador, então, para aquela máxima do fique em casa. Além de não sobrecarregar o sistema, garantir que a ciência ganhe tempo para encontrar a saída para o tratamento dessa doença, né? Exatamente. É uma boa motivação também para que as pessoas considerem. Então está valendo ainda o fique em casa? Ainda está valendo o fique em casa. Quando sair, saia sob orientação e coordenação das autoridades sanitárias. Tá certo, então. A gente vai manter o contato para acompanhar o desenvolvimento da pesquisa e esperamos que em breve tenhamos boas notícias para trazer aqui para os telespectadores do NT Sul e para a comunidade de maneira geral sobre o avanço nas descobertas para o tratamento da Covid-19. Eu agradeço a tua atenção e a tua disponibilidade. Perfeito, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e fico à disposição. Tá certo.
Pois é, Daniel Nunes, está valendo ainda o Fica em Casa e não sou eu quem estou dizendo, é um especialista. Exatamente. O homem que está pesquisando, né, pelo menos uma das fases da hidroxicloroquina aqui no Rio Grande do Sul. Bom, é hora de participação, é hora do seu recado aqui na Novo Tempo. Tem muita gente mandando mensagens, perguntando sobre auxílio emergencial, perguntando sobre FGTS. Antes de tudo, eu já quero destacar para você o seguinte: amanhã nós vamos fazer um esforço aqui na nossa produção para responder boa parte das perguntas que estão chegando. Tem muitas dúvidas sobre data, quem recebeu, quem não recebeu, sobre todo esse processamento que a gente está vendo no país, né, de dados, de auxílios. Então amanhã, se você tem dúvidas também, mande lá no nosso WhatsApp, 51997697129, e a gente vai tentar responder a todos estes questionamentos. Quero mandar um abraço aqui para Sandra Rosa Batista. Ela está perguntando que horas que a água vai voltar. Cachoeira do Sul, a região central, ficou sem água, né? A previsão da Corsan, Sandra, é que a água retomasse aí a normalidade a partir da 1h da tarde. Então vamos ficar de olho, né? Já está pertinho desse horário. Grande abraço para você. O Aleosmar está com a gente no Cerro dos Peixotos. O Ricardo Bittencourt está dizendo aqui sobre o auxílio, que está sempre em análise, não sei o que faço. Se vou na Caixa ou na lotérica, já fui dia 14, mandaram ir dia 27, mas está sempre em análise e não sai de análise, diz aqui o Ricardo. A Paula Silva está com a gente. O Birajara dos Santos está perguntando aqui, por que esse pavilhão, o Hospital de Retaguarda, como chama o prefeito Gnatti, né, prefeito de Cachoeira do Sul, está lá no pavilhão da Igreja São José e não no Hospital da Liga. O Birajara, a resposta da Prefeitura e do HCB é que é por uma razão técnica, ou seja, o Hospital da Liga, em primeiro lugar, é sede da Secretaria de Saúde, tem todo um trabalho que é desenvolvido ali, e ele não seria tecnicamente viável para atender às demandas, né, desse ambiente de um hospital de retaguarda, de um hospital de campanha. A gente já trouxe, inclusive, uma reportagem sobre isso. Vamos para a telinha, tem várias mensagens aqui. A Roselaine está com a gente em Cachoeira do Sul. Ela diz o seguinte: eu faço tratamento com hidroxicloroquina e não estou conseguindo nas farmácias. Eu uso para lúpus e fibromialgia. Tenho receita, como faço? Pois é, houve uma corrida nas farmácias em função disso e muitas pessoas passando dificuldade pela falta do medicamento. Obrigado, viu, Roselaine, pelo seu relato. A gente fica na torcida que o medicamento fique disponível, né, para quem realmente está precisando para esses tratamentos de rotina. A Angelina também está com a gente aqui em Cachoeira. Aqui no bairro Rio Branco também não tem água desde ontem à tarde. Quem mais? Manda mensagem para a gente aqui. O Itamar de Belém do Pará. Estamos vendo aqui em Belém e em vários outros lugares do Brasil hospitais lotados de suspeitos de Covid-19. Principalmente o norte do Brasil, né? Que está passando por muitas dificuldades. Manaus, principalmente, foi o caso mais grave, né? Mais um abraço ainda. Claudiana Machado está com a gente. Bairro Medianeira, grande abraço. Obrigado pelo carinho e pela audiência com a gente aqui no NT Sul. Gente, o NT Sul desta terça-feira está chegando ao fim. Para mais notícias ou para rever os conteúdos exibidos no NT Sul, acesse novotempo.com/NT Sul. Acompanhe também as principais notícias de Cachoeira do Sul através do Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Amanhã, ao meio-dia, tem mais NT Sul para você. Fique agora com o Na Mira da Verdade. Ótima tarde para você. Tchau!